Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Charles Lacan. Ele falou o seguinte: você pode saber o que você falou, mas nunca o que o outro escutou. Queridos e queridas, parece um contrassenso, né? Como que a outra pessoa, não vai compreender o que eu estou falando? O problema não é compreender, ela codificar a minha fala. Eu vou dar um exemplo para vocês que fica fácil de compreender. Numa sala de aula, um professor tem uns 30 alunos. Ele ensina a matéria ali na frente desses 30 alunos. Fala as mesmas palavras e todos os 30 alunos escutam as mesmas palavras. E cada um aprende de uma maneira. Uns aprendem, outros não, outros ficam com dúvidas, outros sequer compreendem o que o professor está falando acerca da matéria que ele está dando. As palavras são as mesmas, porém, a codificação dessas palavras é que cada um as tem. Significa que um está certo, outro está errado? Significa que apenas que cada um tem um tempo para compreender o conteúdo das palavras. Nós precisamos de maturidade para compreendermos algumas coisas. E às vezes nós não temos essa maturidade. Adianta eu ficar falando coisas muito complexas para uma criança? Ela não vai entender absolutamente nada. As palavras vão entrar no ouvido dela, mas não vão ser apreendidas pelo seu cérebro. Já uma pessoa adulta que tenha algum tipo de conhecimento acerca daquele assunto, certamente vai codificar e vai entender as palavras. Assim é na nossa relação com as outras pessoas. Às vezes nós falamos e a impressão que tem é que a pessoa não está compreendendo, e ela verdadeiramente não está compreendendo. Por quê? Talvez porque ela não queira compreender, e talvez porque o nível de maturidade dela ainda não é o suficiente para que ela possa compreender o conteúdo das minhas palavras. Ou eu também não estou sabendo me explicar, e a pessoa que está me escutando, ou as pessoas, tem uma capacidade maior e não consegue compreender o que eu estou tentando explicar. Porque existem pessoas também que têm uma dificuldade enorme em explicar coisas simples. Elas dão tanta volta que elas terminam elas mesmas não sabendo o que estão querendo falar. Então, queridos e queridas, como Lacan falou, eu posso falar, mas ter certeza absoluta acerca do que a pessoa, o outro, está entendendo, eu já não tenho. Eu posso supor que ela está entendendo, eu posso imaginar, mas ter certeza absoluta, de jeito nenhum. Talvez, se essa pessoa ou essas pessoas vierem me inquirir, aí eu vou ter um feedback necessário para saber se o que eu estou falando está chegando como eu desejo chegar às outras pessoas. Porque também tem muito isso. Às vezes, nós temos muito boas intenções, nós falamos palavras muito bonitas, mas que não fazem sentido nenhum. Pelo menos para algumas pessoas. Às vezes nós estamos querendo falar para as pessoas coisas que elas não têm capacidade de compreensão ou que não queiram escutar. Porque elas estão tão convictas daquilo que elas acreditam que não adianta você dizer. Não adianta você falar para a pessoa coisas que elas não querem escutar. Pelo menos naquele momento. Significa que aquela pessoa é mais ignorante ou menos ignorante, e quando eu falo ignorante, é no melhor sentido da palavra, ignorante de ignorar. Mais ou menos? Não, significa apenas que ela naquele momento ela não quer. Aquilo não faz parte do seu cardápio diário. Então ela não quer, ela não faz sentido escutar. Assim como nós. Eu vou dar um outro exemplo. Cada um de nós tem uma religião. E existem pessoas que querem enfiar a sua própria religião goela abaixo do outro, sem perguntar para o outro se ele quer escutar aquilo. Então são palavras jogadas ao vento.
Eu estou falando, mas o outro não está me compreendendo porque ele não quer compreender. Que não faz sentido para ele. Ele já tem a convicção religiosa dele, ele já tem a convicção política dele, ele já tem o time de futebol pelo qual ele torce, ele já tem as suas convicções. Então, não gastemos palavras à toa. Se vamos falar para as pessoas, falemos coisas que sejam úteis. E se as pessoas compreenderem, ótimo. Se elas não compreenderem, busquemos falar de uma maneira diferente. Ou então não falemos mais para elas, porque talvez a pessoa não queira escutar. Aquilo não seja do seu interesse. Então, queridos e queridas, quando utilizarmos as nossas palavras endereçadas às outras pessoas, as utilizemos de forma correta. E observemos se elas estão sendo bem compreendidas ou se o interlocutor está interessado no assunto que eu estou falando. Se ele não estiver interessado, busquemos outro e sigamos adiante. A vida é assim, é feita de escolhas. E como diz o Lacan, nem tudo que nós falamos o outro compreende. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.